Russo, tudo bem com você? Cara, com essa explosão desse problema aí, desse rapaz aí do Flow, né, o Monark, falando de nazismo, aquela coisa toda, né, a gente começa a pensar em coisas que a gente vive, né, assunto de preconceitos, limites, gostos pessoais, né, e coisas do gênero. E, cara, é inevitável, né, como um adepto de karatê, eu não pensar numa realidade que a gente vive, né, há algumas décadas, que é o preconceito com o karatê, né? Então eu perguntaria, será que de fato a gente vive o respeito entre os artistas marciais, né? Já começa aí, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, nós somos brasileiros e tudo. Aqui nasceu o jiu-jitsu brasileiro, vindo do Kano-Ryu Jiu-Jitsu e tudo. E nasceu toda uma forma de trabalhar com aquela arte marcial muito brasileira, né? Muito descompromissada, por exemplo, com os rituais, né? Digamos assim, se é que eu posso colocar dessa forma, que os japoneses tinham com o judô, né? E tem até hoje, como nós do Karatê-Do também trabalhamos dessa mesma forma, o próprio osso, né? O uso, né? Ele é uma coisa vinda da cultura ali do Japão, uma coisa que foi para as artes marciais de modo geral. E o jiu-jitsu brasileiro, ele, né, foi para outro lado, né? Eu estava até vendo uma entrevista com o Demian Maia, né? Ele falando que ele queria, né, realmente, no final das contas, praticar o jiu-jitsu. Ele já praticava Kung Fu, parece. E ele gostava daquele jeito brasileiro, né? Do modo de ser dos adeptos de jiu-jitsu e tal, que modo mais largado, assim no chão, aquela coisa, que geralmente nós não gostamos, nós do Karatê-Do, o pessoal do Judô, do Aikido, a gente não curte, né? Então são pensamentos diferentes, né? Se o cara quer aquilo para ele, não só o Demian Maia, né, que se tornou um mestre de jiu-jitsu ali brasileiro, mas se qualquer pessoa quer algo diferente do que a gente quer para nós, né, do que a gente quer para a gente mesmo, se as pessoas se identificam com uma determinada forma, né, de usar o corpo diferente da nossa, eu acho que não é direito nosso discriminar aquela forma, né? Por que eu estou falando isso? Porque desde de criança, antes mesmo da era jiu-jitsu brasileiro, aquela coisa toda, né, dos anos 90, da ascensão, já havia muito preconceito, né, das pessoas leigas que não tinham identificação com karatê, com kung fu, taekwondo, fosse o que fosse, né? E às vezes você esbarrava, né, com pessoas que tinham mais simpatia pelo boxe, pelo judô, né? E por incrível que pareça, nos anos 80, quando eu era criança, não era normal, quer dizer, normal, não era comum você esbarrar com tanto adepto de jiu-jitsu, porque não havia estourado, mas os poucos adultos que você cruzava, né, ou mesmo garotos que praticavam, já tinham essa postura de não, jiu-jitsu é a melhor coisa que tem. Sempre teve, tá? E aí eu fico pensando, eu já devo ter comentado, eu lembro de ter comentado, não sei se numa live, num desses meus vídeos, que eu tinha um conhecido que até faleceu há pouco tempo, faleceu jovem, né, 40 e poucos anos, estava malhando, estava, sabe, voltando a cuidar da saúde e tal, da aparência, né? Ele, por duas ou três vezes, não lembro, me levou minha esposa, minha filha, junto, obviamente, para o aniversário do filho dele. E sempre tinha um núcleozinho ali, né, da rapaziada de jiu-jitsu, né? Se eu não me engano, era até o pessoal, eu posso estar errado, da famosa academia Kyoto, né? Eu acho que eram algumas pessoas que estavam ali, tinham vínculo, né? Porque ele falava bastante, conhecia o pessoal lá, chegou a levar o filho dele, né? Quando ele ainda era vivo, né? Morreu há pouco tempo, lamentavelmente.
E ele era roxa de karatê-do, aluno do Sensei Tanaka. E ele havia, durante a vida dele, ido praticar jiu-jitsu, né? Então, toda a festa do filho dele, estavam lá as pessoas e tal, né? Dessa academia, né? De jiu-jitsu e tal, o professor lá dele, tudo. E ele nunca me apresentou essas pessoas. E ele certa vez falou, cara, não vou nem te apresentar, eu não pedi não, né? E ele falou, o pessoal do jiu-jitsu tá até aí e tal, né? Porque ele sabia que eu era professor de karatê-do. Ele gostava do karatê-do como um ex-praticante, né? Ainda se referia ao karatê, pô, nossa arte e tal. Mas paralelamente gostava muito do jiu-jitsu, conheceu o José Aldo, né? Assim, ainda no início de carreira, né? No jiu-jitsu e tal, na academia aqui no Rio de Janeiro. Então é uma coisa assim, e eu acho até engraçado porque o José Aldo ele foi vizinho de um amigo meu num bairro que eu morei aqui no Rio, né? Que eu morava algumas quadras só desse condomínio onde morava o Aldo, né? Já famoso, já vocês todos conhecendo ele. Inclusive, chegava de moto lá, a garotada adorava e tudo. E certa vez eu até cruzei com ele naquele shopping em Nova América, lá em Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. E ele realmente é até mais baixo que eu, tem 1,72, o cara é um pouquinho mais baixo que eu. Mas você vê que é um cara tranquilo e tal. E aí, vamos lá, né? Voltamos ao assunto. E ele falou certa vez, pessoal, inclusive o pessoal do jiu-jitsu tá aí, cara, não vai nem te apresentar, né, cara? Infelizmente, né? Um certo preconceito, assim. E eu fiquei pensando, né? Ele falou, deixou claro que os caras são de sacanear, né? O karatê, né? E você vê, cara, ainda existe isso. Ainda existem não só núcleos, né, de academias, de jiu-jitsu e tal, que ainda tem essa mentalidade, né, ainda tem essa mentalidade de preconceito e tal, como até adeptos de outras artes marciais. E, cara, eu lembro de na minha vida ter encontrado, esbarrado com pessoas que tinham uma verdadeira postura antipática ao karatê, entendeu? De que, porra, fosse falar mal do karatê, já fazia o gesto, vai fazer isso aí, movimentinho e tal, quer dizer, aí ridiculariza a coisa, é uma coisa tão chata, né? E aí você fala, cara, quem pratica, ao ver uma atitude assim, muitas vezes com peso de antipatia pelo que você faz, né? Cara, você sente um preconceito ali, né? Então, se a gente for, assim, falar do preconceito na nossa sociedade, não é só referente a raças, não é só referente a país com país, né? Você vê, por exemplo, o brasileiro, né? O brasileiro, ele tem e eu já também falei isso outras vezes, ele tem para mim, é um defeito, né? Que é, quando ele toma uma paixão por um determinado assunto, ele lida com esse assunto de uma forma tão desagradável, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos o Vasco e o Flamengo com uma rivalidade gigante. Tem cara que, porra, é do Flamengo, odeia o Vascaíno odeia o flamenguista, que, cara, a ponto de discutir de uma forma, entendeu? Que facilmente eles vão ali entrar no pau, brigar fisicamente, né? E tem gente que realmente toma antipatia, independente de brigar no estádio, né, de futebol ou não, de saber que o cara, por exemplo, é flamenguista, o cara tem antipatia do cara, ou o cara é vascaíno. Então, essa paixão assim é negativa, né? Eu lembro, por exemplo, se alguém andasse uma blusa como essa nos anos 90, com aquela paixonite que as pessoas estavam, né, pelo jiu-jitsu, cara, os adeptos, cabeça de pudim lá, cara, não podiam ver. Ficava lá encarando o cara, entendeu? Olhando para a blusa do cara, olhando para ele. Quer dizer, para que isso? Entendeu? Porque isso não seria uma forma de preconceito? Isso não seria uma forma de intolerância com a prática do outro? Né? A partir do momento que você não se identifica com aquele modo de usar o seu corpo, tá? Para se defender, né? Não se adapta àquele método, àquele modo. Você falar mal, você difamar, você
colocar aquela arte marcial que você não gosta como um lixo, não seria um preconceito? Não seria uma atitude radical? Né? Então, o quanto nós temos disso? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu vejo um desinteresse muito grande em cima do karatê, né? Quando pintam academias, são sempre, a maioria delas, ou é o esportivo dentro dos moldes da WKF, ou o tradicional, né? E o tradicional, por melhor que seja, né? Vamos lá, a JK se acha tradicional, né? Se diz tradicional, mas a JKS também vai falar a mesma coisa, a SKF e assim por diante. Né? Todas são feras nos seus devidos programas, né? Mas também batem de frente com o karatê esportivo, que por sua vez também bate de frente com o karatê dito tradicional, que ambos batem de frente com qualquer expressão com o karatê tradicional sendo usado desta forma, né? Com essa mentalidade fora da caixa que eu sempre falei, que agora o sensei, até Paulo Vitor, tem usado muito esse termo, já sempre falei isso, ó, porra, tem que pensar fora da caixa, né? Então, não que eu seja o único, tá? Muitas pessoas também falam. Agora, então você vê, é preconceito aqui, preconceito ali, até entre nós. E o quanto isso é positivo, e o quanto isso constrói ou destrói. Eu acho que só destrói, é o que eu canso de falar de novo usando o jiu-jitsu de exemplo. Quando a família Gracie foi para cima com desafios, luta livre, Muay Thai, né? Já tinha desafiado, já tinha batido em porta, eles negam isso, os alunos e mestres hoje de jiu-jitsu que foram, né? Ficam indignados. Há pouco tempo atrás o mestre Woody Lee deu uma declaração de como foi a experiência de contato, né? Dos Gracie com ele, colocou como uma invasão na academia, aí já fizeram uma live para, sabe, dizer que isso aí, tipo um direito de resposta, que não foi assim, que eles faziam visitas, isso não sei mais o que, ridicularizaram, né, os argumentos, né, quando ele falou que usaria golpe de ponta de dedo em pescoço, esmagamento testículo, etc. Começaram a desfazer do taekwondo, né, e ao desfazerem dessas técnicas de taekwondo, eles estão desfazendo o karatê-do. Porque se o coreano usa lá um Shihon Kite, tá? Que tem outro nome no taekwondo, se eu não me engano, não lembro se é Songkot Chirigi, mas é diferente. Cara, sabe, olha, tá falando mal do Karatê-do também, não tá falando só do taekwondo, né? Então, aí eu lembro que nessa live, que é possível vocês acharem aqui no YouTube, eles debocham claramente. Ah, golpe de técnica de dedo, isso não funciona, não sei mais o que. Quer dizer, cara, como é que você pode consolidar uma arte marcial desfazendo de outras? Só dá para crescer assim, se apoiando na cabeça dos outros? Você cresce assim? Sabe, por que vai falar da natureza de uma arte marcial diferente da sua? Tá? Que você não entende e não conhece, né? O tipo de estrutura de treinamento para se usar aquelas técnicas, né? Para que usar realmente o dedo como arma, né? Numa briga. E pior, cara, karatecas já perguntaram para mim, adeptos, né? Ou admiradores do próprio karatê, você tem realmente confiança em usar técnica de dedo? Você consegue? Eu fiquei pensando, cara, não é possível, cara. Se você pratica uma arte marcial que tem esse tipo de movimento, seja como for, você tem que aprender a lidar com aquilo de alguma forma. Você tem que fazer com que aquilo faça parte, né, do conjunto de técnicas que realmente está ali e que aquilo seja funcional. Agora, qual é a realidade que nós vivemos hoje? E aí vai entrar de novo o assunto de preconceito, né, discordância, desfazimento um do outro, um desfazendo do outro, que é o seguinte, cara, tem o cara que gosta, que é o meu caso, o cara que gosta de saber lutar para se defender e ensinar, e o cara que gosta de saber lutar para lutar. E aí a gente vai cair no campo do lutador profissional,
que é o cara, ele não é mais profissional necessariamente do que o professor de arte marcial. Ele só é, diferentemente do professor que está aqui dando aula, ele está ali treinando para lutar em ringue, sabe? No MMA, seja onde for. Mas muitas vezes os dois têm a mesma formação e muitas vezes, em conhecimento, o professor está aqui, cara. Entendeu? Muitas vezes saibam que é aquela coisa que eu já devo ter falado também. Que o próprio Shifuya Imamura certa vez falou também isso. Às vezes o cara que entra no dojo ou na escola de arte marcial que for, que não luta bem de cara, tem medo de lutar e tudo, esse cara muitas vezes ele vai se apoiar na técnica, tá? Vai se apoiar na técnica para vir a dominar, compreender verdadeiramente, para ele se sentir seguro ali para lutar. Entende? Então esse cara muitas vezes vai ficar muito mais técnico do que aquele cara que sempre lutou bem desde o início, né? E ele vai ser um puta professor, muito mais técnico do que aquele cara que está ali lutando desde o início. Né? Então, artes marciais, cara, você não pode definir, né? Ah, isso é isso, aquilo é aquilo. Não, é muito complexo. Tem um cara que é muito bom em competição e não rende tanto, né? No dojo. Tem um cara que é muito bom no dojo, quando vai competir não rende tanto, né? O cara fica mais melindrado ali na frente do adversário e não rende como ele rende no dojo. Então tem de tudo. Obrigação de todos nós, dentro da proposta que a gente tem para a gente na prática do karatê ou da arte marcial que você pratica, é eliminar as nossas falhas, né? Por exemplo, eu nunca quis competição, não discrimino, mas já fui bastante discriminado e estava conversando com isso com determinados profissionais também no Facebook hoje, sobre isso. Às vezes que eu fui mais atacado duramente foi por pessoas que têm envolvimento com karatê esportivo. Aí você fala, cara, qual é a lógica disso? Não fala que, porra, o karatê como esporte agrega valores, respeito, disciplina, etc. Mas isso só funciona com quem pensa igual a ele se ele conhece um outro profissional que pensa karatê diferente dele. Aquela pessoa, desculpa a expressão, é uma merda, não vale de nada, não é digna de ser um professor também. Por quê? Entendeu? Inclusive um deles vê, né, que um dos dois esportistas, né, cada um num tempo, numa época, que me ofenderam aqui na internet, ele está no meu canal só para criticar, só para dar dislike, para pegar vídeo meu e ficar postando, entendeu? Como fez, para querer difamar. Quer dizer, isso é atitude de grande profissional, querer ser o paladino da justiça online. Então, cara, preconceito, sabe? Intolerância com aquele que pensa diferente. Tudo isso está aí e está muito presente nas artes marciais. A gente, como eu estou falando, a gente encontra dentro da própria arte marcial que a gente pratica e daqueles adeptos de outras artes marciais para com a nossa, né? Então, sim, vamos refletir sobre o preconceito, não só contra o negro, contra o judeu, né? Contra isso, contra aquilo, o que é certo, o que não é, sabe? Podemos falar realmente, termos uma liberdade de expressão, é legal, mas sempre com respeito. Pô, cara, se tu não gosta lá do Muay Thai, não vai criticar o Muay Thai. Vai ter sempre adepto de Muay Thai e a tua crítica, aquilo ali, não vai fazer com que as pessoas não gostem mais daquilo. Entendeu? Mesma coisa do cara do Muay Thai para conosco, o cara do Jiu-Jitsu principalmente, são os que muito atacaram, né? E ainda atacam alguns, né? Existem, claro, professores de Jiu-Jitsu super cabeça hoje em dia, que foram resgatar o Budô, né? Aquela filosofia praticando o Judô. Tem adepto de Jiu-Jitsu que tá ali estudando Karatê hoje em dia. Muita coisa mudou, mas ainda tem muita gente mente pequena, entendeu? Então, vamos pensar sobre isso, cara. Se é certo, realmente, a gente tem uma sociedade em pleno, sabe, 2022, sabe, essa década de 20 dos anos 2000 aí, com essa mentalidade desrespeitosa, né? Vamos poder falar, cara, você pratica Karatê, o cara que seja de outra arte marcial,
legal e tal, a respeito e tal. Não, não quero praticar, né? Eu não quero pra mim e tal, que prefiro isso, né? Arte marcial que a pessoa pratica. Mas, pô, respeito aí e tal. Do que essa coisa de ficar ridicularizando, fazendo um movimentozinho, né? Dizendo que a gente faz um balé que não funciona de nada. Então vamos pensar, né? No quanto que precisa mudar também essa mentalidade de preconceito, né? Essa mentalidade de, cara, não vai difamar uma coisa que você não gosta. É o que eu canso de falar. Tem gente que praticou meses, ou às vezes até um ano de karatê, não conseguiu captar, né? Porque é uma realidade. Coloquem uma coisa na cabeça. O karatê, o kung fu, né? O aikido, são artes marciais que ou você aprende verdadeiramente ou você não aprende. Né? É difícil, embora exista a metodologia para você fazer uma turma lá e passar aquela metodologia, nem assim é garantido do indivíduo realmente captar aquilo de uma maneira profunda. São artes marciais com propostas muito particulares, é o que o Renshi Daniel Santos, né, você estudando de Goju-Ryu, entre faixa preta de Shotokan-Ryu, Aikido e etc., estava falando comigo, né? Nós temos uma parceria bem legal, uma amizade muito bonita. Ele é da FBKK, a qual eu agora pertenço. E devo parar por ali, né? Ficar só na FBKK mesmo. Embora seja afiliado a outras, né? O que acontece? Ele estava falando, olha, se alguém do Goju-Ryu, né, quer aprender Shotokan, ele rala mais para aprender o Shotokan. O Shotokan ele acaba sendo mais difícil, né? As bases mais baixas, muitos detalhes, né? Muita coisa diferente. Já se o cara do Shotokan quer partir para o Goju-Ryu, ele tem mais facilidade. Porque de fato tem bases baixas, mas tem as bases altas e tal. Não que algumas pessoas não venham a ter dificuldade, né? Às vezes o cara é muito duro ali no Shotokan, né? Como eu sempre falo, e o cara não tem, né? Uma coisa de entender um gestual na hora da execução ali do Goju-Ryu que é mais suave, né? As coisas circulares, né? De um modo geral, o cara às vezes não consegue, né? O cara consegue só tudo é muito travadão, né? Eu me vejo transitando numa boa nessas duas formas de usar o karatê, né? E trago isso muito pro meu Shotokan. Tem uma coisa, né? Menos, né? Só go, né? Embora um dia desse um rapaz que é preta de Shotokan e Goju ficou indignado comigo, que eu falei, não, tudo tem no Goju-Ryu, tem no Karatê Shotokan também. Aí ele viu um vídeo meu, não, só vi Go, não vi Ju, me desculpa e tal. O cara quis analisar por um vídeo, que eu estava falando de uma proposta, que eu já estava falando com outra pessoa, né? Olha, tem isso que tem no Shotokan, a curta distância faz isso. Porra, aí o cara, não vi Ju nenhum, não sei mais o que. E pra você ver, né, cara, como é que as pessoas são cri-cri. Eu estava no primeiro dia nesse grupo de WhatsApp, inclusive, que me colocaram, eu falei, não bota, acho que não vai dar certo, e de fato, no mesmo dia eu saí. Mas vocês veem como é que são as coisas, cara. Sabe? Então, Shotokan, por exemplo, o Karatê Shotokan é uma arte marcial difícil. Então, se às vezes um cara do Goju-Ryu sente a dificuldade passando a praticar o Shotokan-Ryu, o que dirá um leigo? Bota um leigo para fazer Aikido, vai ser difícil também, né? Então vamos ver se a gente consegue. Meu sonho não é que o Karatê-Do seja eleito pela nossa sociedade brasileira ou mundial como a melhor arte marcial, porque isso para mim não existe, nenhuma delas é a melhor, né? Mas o meu sonho é ver todas as artes marciais e o Karatê ali, né? Estando também junto, lado a lado com todas as outras, sendo respeitadas, que todas sejam vistas como boas, que não haja mais preconceito. O que realmente me irrita é ver gente preconceituosa com karatê, né? Então vamos refletir isso aí. É isso o recado que eu queria deixar aí pro pessoal que acompanha esse trabalho, né? O karatê todo mundo pode aprender, todo mundo pode ensinar,
todo mundo pode treinar de um modo geral, né? Pá, mas precisa ter uma dedicação para aprender verdadeiramente. Caso não aprenda, você vai ter uma impressão que aquilo não funciona. Pô, passei um tempão fazendo negócio de base, de Zenjutsu Dashi, pô, aquilo é muito difícil e tal. E começa a partir para uma outra arte marcial que você vai se desenvolver mais rápido e você vai começar a criticar o karatê. Então é isso que não é legal. Entendeu? Obrigado aí pela atenção e a gente se vê aí. Os